Boa noite, meus amados e queridos irmãos. Pela graça e pela misericórdia de Deus, estamos reunidos novamente. E eu sempre inicio uma live, eu glorifico a Deus, porque nos permitiu esse instrumento, esta ferramenta, não é? Tão abençoadora. Na última quinta-feira, nós tivemos uma situação um pouco diferenciada. Depois eu fui descobrir que isto aconteceu não apenas em todo o estado do Rio, mas aconteceu também em outros lugares do nosso país. Alguma coisa interferiu nas transmissões e nós providenciamos posteriormente uma publicação no YouTube. Então, caso você queira dar continuidade, eu espero que queira, né? Claro. Acesse lá o YouTube, procure a nossa live de quinta-feira, dia 1º, né? Acho que foi. Para que você tenha base para o estudo da quinta-feira. Nós estamos falando sobre a armadura de Deus. Eu sei que é um estudo que já foi feito muitas vezes por muita gente, mas eu tenho certeza absoluta que é uma abordagem um pouco diferenciada. Você vai ver isso na quinta-feira, caso você esteja conosco. Eu quero dar início ou dar continuidade a essa nossa transmissão, convidando os amados irmãos a que ouçam a leitura que farei em Romanos, capítulo 12, o verso de número 1, que diz assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E a formação aqui, gramatical, nos leva a perceber que esse corpo é a própria igreja, apontando para uma responsabilidade individual. Portanto, o ato de culto é um ato primariamente individual e, claro, coletivo. Então vamos cultuar e adorar o nosso Deus. Nós vamos orar nesse momento, convido você a orar conosco, pedindo a Deus a sua bênção para o culto que a Ele prestamos. Oremos. Senhor nosso Deus, amado Pai, nesse instante queremos te rogar que Tu mesmo, ó Deus, conduzas este ato cultico, direcionando nossas mentes, nossos corações, direcionando, ó Deus, cada ato, cada palavra, para que tudo redunde em glórias ao Teu nome, em honra ao Senhor. E que assim possamos ter a certeza de termos adorado em espírito e em verdade. Nós te oramos assim, Senhor, adorando-te na beleza da Tua santidade, em o nome santo e poderoso de Cristo Jesus, o Teu Filho, o nosso Senhor e Salvador. Amém. Amém. Meus queridos irmãos, o Salmo de número 71, os versos 22 e 23,
nós temos o verso 24, que é o último verso, então vou lê-lo também. Então, Salmo 71, versos 22, 23 e 24. Assim diz o salmista, em sua súplica, como ancião que é, ou que era, mas ele diz no verso 22, eu também te louvo com a lira, celebro a tua verdade, ó meu Deus, cantar-te-ei salmos na harpa, ó Santo de Israel. Os meus lábios exultarão quando eu te salmodiar. Também exultará a minha alma que remiste. Igualmente a minha língua celebrará a tua justiça todo o dia, pois estão envergonhados e confundidos os que procuram o mal contra mim. Verso 23. Os meus lábios exultarão quando eu te salmodiar. Também exultará a minha alma que remiste. Essa é uma das razões pelas quais nós louvamos o nosso Deus. O hino de número 38 do nosso inário Novo Cântico, que usamos na Igreja Presbiteriana, vai nos ajudar a realizar isto, este ato de louvor. Então vamos cantar este hino. Os irmãos devem ter percebido que a minha voz está um pouco rouca, né? Então não se espantem se em algum momento eu falhar aqui no cântico do hino, mas nós cantamos é para a glória de Deus. Hino de número 38. Vamos cantar?
Deus por sua fidelidade e nos ter remido através do sacrifício de seu Filho. Agora eu quero convidar os irmãos a que leamos ou ouçamos a leitura do texto de Romanos 8, versos 35 a 39. Romanos 8, versos 35 a 39. Diz assim o texto: quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Que maravilha! Que bom é ter esta certeza pela fé. Que bom é ter esta certeza pela ação do Espírito Santo em nossa vida. E nós temos esta certeza. Por isso nós elevamos nossos pensamentos a Deus, nossas vozes em oração, clamando para que Ele nos socorra, que faça manifestar ou manifeste em nossas vidas o seu amor, sua misericórdia, seu carinho, seu beneplácito, sua longanimidade, o seu favor. Nós temos na nossa igreja este momento como um momento muito especial. Todos são especiais, mas a minha igreja, me permitam tratá-los assim, minhas ovelhas me conhecem e sabem a importância que eu dou ao momento de intercessão. Então nós temos aqui alguns pedidos. O presbítero Clair passou para nós um pedido de oração por sua mãe, que ela está com a pressão muito baixa, sentindo tonteiras, fraqueza e dormência nos lábios também. Se o Clair estiver me ouvindo, eu recomendo que ele procure uma orientação de um cardiologista. Isso pode estar relacionado a uma questão dessa. Então, faça isso se puder, irmão, junto com a sua mamãe. A irmã Carlota também está pedindo oração por uma amiga de nome Edna. Ela queimou as mãos, está medicada, mas sentindo muitas dores. Não sabemos exatamente como foi isso, mas a queimadura é realmente uma situação muito desgastante, dolorosa. Eu presenciei a minha irmã, quando eu era menino, queimar toda a perna com água fervendo, e eu sei o que nós passamos com aquela queimadura da minha irmã. A nossa irmã Eliséia pede oração por sua irmã Eliette. Ela tomou uma anestesia para fazer um procedimento dentário e está muito fraca, com alguma coisa incomodando na parte cardíaca. Isso é comum acontecer, mas por ser comum não deixa de ser preocupante. A anestesia pode provocar alguma coisa assim. Mais uma vez, o seu pastor, seu amigo,
recomenda que se procure alguém nessa área, né? Porque anestesia pode ser um perigo. Não estou querendo assustar ninguém, mas é o que é, né? A nossa irmã Fátima continua pedindo oração por seu pai, seu irmão e também por sua saúde, né? Eu quero continuar pedindo oração dos irmãos pelos pastores o Cairo Miron Borges, e também pelo Cleander Heiderich Vieira, o nome dele é esse mesmo, alemão. E a nossa irmã Lenilda. A irmã Lenilda precisou ir à UPA porque estava com fortes dores na coluna e estava sendo medicada. Eu não tenho notícias agora. Mas eu tenho uma boa notícia para os irmãos. O pastor Daniel dos Santos, nosso colega, que formou-se conosco em 83, ele está há 20 dias internado com Covid. 17 dias, pelo menos, ele está entubado, sedado, né, para tentar reverter a questão da respiração, a oxigenação, no caso, e também estava fazendo diálise, porque o rim não estava funcionando, sua taxa de leucócito estava em 48 mil, quando o normal é estar aí 7 mil, no máximo aí 10, 11 mil. Alguns médicos entendem que 14 mil ainda é suportável. Ele estava com 48 mil, ou seja, a luta do corpo para vencer a infecção era muito grande. A minha esposa foi internada com 17 mil e quase morreu. Ele estava com 48 mil. Graças a Deus, hoje as notícias são, agora à tarde, os leucócitos caíram para 7 mil. De 48 mil, baixou, hoje está com 7 mil, os médicos estão super felizes. Hoje ele não precisou fazer diálise, o rim começou a funcionar novamente. Estão projetando retirar a intubação amanhã, porque a resposta de oxigenação dele, pulmonar, aquela coisa toda, está muito boa. Mas ele continua sedado. A febre debelou. Os irmãos me desculpem. É que quando eu li essa notícia, hoje à tarde, eu chorei muito. Porque eu sei a luta que o Daniel está passando. E eu fiquei muito feliz mesmo. Estou até agora. Estou muito emocionado também, né? Porque eu achei que meu amigo ia embora morar com Jesus. Pode até acontecer, não sabemos. Mas que notícia maravilhosa. Estou muito feliz. Mais uma vez peço, irmãos, desculpem minha emoção, né? Prometo que eu não vou chorar agora. Já chorei muito. De alegria. Bom, queremos também pedir oração pela irmã do presbítero Jonas, a Dalva. Já fez a cirurgia, está passando bem. Ela vem enfrentando esse problema há muitos meses por causa de um tombo que ela levou. E o irmão do presbítero Jonas estava com a Covid, já está recuperado, está agora apenas restaurando as forças, mas já está livre da enfermidade também. Que bom, né? Quero também, juntamente com os irmãos, reiterar o agradecimento de hoje pela manhã, em nossa reunião, pelos aniversários do irmão Anderson, que foi no dia 1º, o nosso irmão Michel, né? Diácono Michel, e o Anderson também diácono. O Michel e a irmã Cândida no dia 2. A irmã Cândida teve uma queda, bateu com a cabeça, foi para o hospital, fizeram todos os exames, graças a Deus não tinha nada preocupante, foi dispensada, está em casa,
Nós louvamos a Deus por isso. Essa semana nós visitamos, eu e a Norma, estivemos com o irmão Antônio Ozanam, né? E lá na casa da Simone, conversamos, obedecendo todos os protocolos, não se preocupem. e ele estava conversando conosco, e nós celebramos no dia 30 o aniversário de casamento deles, né? Depois eu dei uma olhada numa comemoração que eles fizeram ali com a Julinha, coisa linda, brincando, rindo. Parabéns ao casal, né? Antônio Ozanam e Simone, diácono Antônio também, ele é diácono, né? Então, que bom, estamos muito felizes por vocês. Vamos orar por essas pessoas e vamos também agradecer a Deus nesse momento. Ok? Curve a sua cabeça e ore junto comigo. Senhor nosso Deus e Pai, mais uma vez buscamos, Senhor, a Tua presença para interceder junto ao Senhor, pelos méritos de Cristo, por cada uma dessas pessoas que nós citamos aqui. Pastor Cairo, Pastor Cleander, Pastor Daniel, a Lenilda, o pai da Fátima, seu irmão, a irmã Cândida também, pelas pessoas que, a Edna, que foi trazida aqui, para que orássemos por ela. Vamos lembrar também da Débora, hoje de manhã estivemos orando por ela, filha do presbítero Paulo Campos e Eliséia. Te agradecemos mais uma vez pela chegada do Pedro. Enfim, Senhor, nós rogamos-te que em cada uma dessas pessoas a Tua mão de graça e misericórdia esteja trabalhando para que todos possam sentir o Teu carinho, o Teu favor em suas vidas, gerando em seus corações a esperança de dias melhores, livres de enfermidades, livres de qualquer outra situação que esteja pesando em sua mente, seu coração, em seu espírito. Também te agradecemos pelos irmãos que aniversariaram, o Michel, a irmã Cândida, o Anderson, a vida do Antônio, da Simone, da Julinha, esse casal comemorando a Deus seu matrimônio, mais um ano de matrimônio, um casal tão amoroso. Continua, Deus, a abençoar os teus filhos, nós te rogamos. Pedimos que estejas abençoando também a mãe do teu servo, o presbítero Clair. E em tudo isso o Senhor esteja presente nas vidas destas pessoas, porque nós cumprimos a tua palavra, oramos, clamamos, agradecemos, mas temos a certeza plena que tu estás no controle de todas estas coisas. Estás agindo com amor, sabedoria, misericórdia e perfeição em cada situação de cada pessoa. Eu quero te agradecer também, Senhor, pela recuperação do presidente dos Estados Unidos. A vida desse homem influencia o mundo inteiro. E eu te agradeço a Deus, porque hoje já vimos a sua melhora. Ele é um servo do Senhor. Se fiel ou não, se mais fiel ou menos fiel, isso não é economia nossa, é economia do Senhor. Mas o que sabemos é que ele é um servo do Senhor. Ele se declara crente em Cristo Jesus. Não só por isso, mas por tudo que ele representa. Nós te agradecemos a recuperação desse homem. Muito obrigado. Nós te agradecemos e rogamos estas bênçãos, rogando-te ainda que com o teu Espírito tu fales aos nossos corações, não só agora, mas sempre, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Bom, meus amados, eu quero convidá-los a que façamos uma leitura
em Joel. Joel, o capítulo 2. Profeta Joel. Tá bom? Ezequiel. E vai para frente, vai procurando aí. Ok? E já no finzinho da Bíblia, antes de Naum, de Abacuque, Amós, Obadias, procura aí que você vai. Joel capítulo 2. Eu vou ler apenas 2 versículos, para que nós possamos, assim, embasar aquela palavra que o Espírito Santo já colocou em nosso coração. Versos 12 e 13. Joel 2, 12 e 13. Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, com choro e com pranto. Rasgai o vosso coração, e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, que se arrepende do mal. Eu não sei se você está com a sua Bíblia aberta aí, mas eu quero pedir que você permaneça com a sua Bíblia aberta. Meus irmãos, a vida espiritual, não vou dizer apenas a vida cristã, porque seria apenas a partir do momento em que Cristo veio, mas a vida espiritual, a vida dos filhos de Deus, desde o início da história, tem sido pautada por uma grande dificuldade. A dificuldade de relacionamento com o seu Criador. Desde o primeiro pecado, já houve ali uma ruptura muito grande. Nós hoje temos as fontes históricas, bíblicas e extra-bíblicas. Né? A história está repleta de narrativas sobre os fatos religiosos e espirituais. Uma dessas questões que eu quero chamar a atenção nessa noite é o que nós chamamos de avivamento. Avivamento. Nós tivemos ao longo da história um número imenso de avivamentos. Muitos não foram nem registrados, porque aconteceram em rincões, cantões, em que ninguém tinha acesso ou era difícil publicar. Outros movimentos chamados de avivamento aconteceram em países famosos, de grande vulto internacional, e chegam até os nossos dias as informações sobre esses movimentos. Eu estou dizendo que o movimento é chamado de avivamento. A nossa igreja presbiteriana, há uns 15 anos, 20 anos atrás, talvez, uns mais de 20 anos, uns 22, 23 anos, a nossa igreja lançou um projeto chamado de Congressos de Avivamento. Eu fui contra totalmente. Achei aquilo um absurdo. Congresso de avivamento? Avivamento gera congresso, mas congresso não gera avivamento. Pode ser que um avivamento surja em um congresso. Coisa, né, rara. Mas fazer um congresso para ser avivado, aí já é outra história. Bom, nós vamos deixar a questão da igreja presbiteriana
vamos falar, eu quero dar só umas pinceladas para vocês com respeito aos movimentos mais conhecidos na história, até os dias de hoje. Vou deixar muita coisa para trás. Eu vou falar de 5%, talvez, desses avivamentos. Não tem como falar mais do que isso. Senão eu gastaria aqui um mês só falando sobre isso. Então vamos lá. No século XVI e XVII, nós tivemos um grande movimento dos puritanos, chamado puritanismo. Eram ingleses calvinistas, não é? No século XVII, incluindo o século XVIII, nós tivemos um outro movimento chamado de pietismo, um movimento com linhas parecidas com o puritanismo, mas na pressuposição de que os seus adeptos fossem pessoas pias, piedosas, a um extremo. Dois líderes desse movimento foram o August Hermann e o Philip Jacob Spener. No século XVIII ainda, nós tivemos um grande avivamento na Inglaterra, 200 anos depois da Reforma de 1516. Tivemos 1517, tivemos então o George Whitefield na Inglaterra, mas o ícone que apareceu nesse movimento foi o John Wesley, de uma família de 18 pessoas, seu irmão Ricardo Wesley, parceiro dele nesse movimento, porque 200 anos depois da Reforma, a igreja já estava muito longe dos princípios bíblicos. Pois bem, depois desse movimento do século XVIII, vamos pular para bem mais longe, nos avivamentos norte-americanos. Havia, naquela época, o que nós chamamos de Nova Inglaterra, e aí surgiram os puritanos nessa Nova Inglaterra, que caminhava para, na verdade, os Estados Unidos, que seria depois colonizado por 13 colônias evangélicas, puritanas, né? E que deram origem aos Estados Unidos, começando pelo oeste, praticamente. Então, duas localidades, em 1620 e 1630, concomitantemente, a comunidade de Plymouth e depois a comunidade de Boston. Então, em 1630, já os ingleses da Nova Inglaterra já ainda estavam buscando isso, certo? Bom, vamos pular um pouco mais, senão eu vou passar a noite toda falando sobre esse assunto. E não é o objetivo principal. Depois vieram 3 grandes despertamentos, chamados de grandes porque atingiram não só a sua região, mas atingiram outros países, né? O primeiro grande despertamento, né, foi teve como líderes o famoso Jonathan Edwards. Nasceu em 1703, morreu em 1758. Também o Gilbert Tennent, nasceu também em 1703, morreu em 1764. Esse Gilbert Tennent, ele era presbiteriano, ok? Presbiteriano. E o George Whitefield, a quem nós já citamos lá atrás. O George Whitefield, ele era calvinista e luterano. Aliás, anglicano, ele era anglicano. Nasceu em 1714, morreu em 1770. Pois bem, depois, como eu disse que eram 3 grandes despertamentos,
veio o segundo grande despertamento com dois líderes, um deles chamado Charles Finney, que é muito conhecido na história, né, cristã, e o Francis Avery, ambos nas épocas de 1792, no caso do Finney, a 1875, e os Francis Avery, 1745 a 1816. Ok. Esse foi o segundo grande despertamento, ok? Envolvendo principalmente a Inglaterra e os Estados Unidos, o oeste dos Estados Unidos. Estavam sendo colonizados. De 1857 a 1859, quando nós recebemos o nosso irmão Simonton aqui, aconteceu também um grande despertamento. Inclusive, o Simonton é fruto desse movimento. Ele se converteu, na verdade, decidiu num desses cultos onde ele foi. Esse movimento começou no Canadá, estendeu-se ao leste dos Estados Unidos, agora já não mais no oeste dos Estados Unidos, e foi um movimento liderado por muitos leigos. Inclusive, um dos ícones desse movimento, no laicato, era uma senhora chamada Phoebe Palmer. Ela se intitulava pastora, já naquela época já tinha esse detalhe. Muito bem. O que esses movimentos tinham em seu bojo? A pressuposição de que todos que a eles se filiassem estariam demonstrando uma vida escorreita, uma vida de mais perfeição moral, espiritual, religiosa. Estariam destacados. Aliás, eu quero dizer aos irmãos que hoje nós estamos revivendo, aqui no Brasil, um arremedo, e eu não estou fazendo isso aqui de forma pejorativa, um arremedo de movimento puritano, principalmente no norte do Brasil. Então, os princípios elencados por eles eram os seguintes: levar a todos, isso é muito bonito, o que eu vou falar é bonito, levar a todos a terem uma convicção plena de pecado, mas na minha opinião quem faz isso é o Espírito Santo, mas nós temos que buscar uma seriedade nas coisas espirituais, oração, leitura da palavra, participação nos cultos e evangelização e outras coisas mais. Uma preocupação primária com a glória de Deus, fundamentada numa interpretação literal das Escrituras, coisa difícil e, na minha opinião, praticamente impossível. Não estou denegrindo o movimento, não, só estou citando que os seus ícones, eu tenho algumas reservas com algumas coisas aqui. Um grande apego às Escrituras, que foi o que nos levou à grande reforma do século XVI. Mudança de comportamento ético, moral, religioso e espiritual. Ou seja, como Paulo diz, se você é realmente um convertido, tem que mudar. Aquilo que era ruim tem que passar a ser uma coisa boa. O relacionamento transformado, relacionamento com família, com amigos, com parentes. Exercer uma influência regeneradora na sociedade, na comunidade, com frutos plenamente visíveis, totalmente visíveis. Ou seja, havia uma tentativa de gerar uma casta especial, destacada. Esse era o foco dos grandes avivamentos, dos chamados despertamentos. Eles queriam produzir isso, provocar isso. E isto acontecia de maneira larga e ampla, com uma influência atingindo países, regiões imensas. Modernamente, nós temos também alguns movimentos que surgiram aqui e ali,
intitulados como avivamentos. Por exemplo, na Argentina, numa cidade perto de Buenos Aires, um moço chamado Alexandre, um jovem, encabeçou alguma coisa assim que logo pegou fogo. Na República Democrática do Congo, no Zaire, surgiu também um movimento assim, mas depois morreu. Na Índia, surgiu também um movimento assim em 1905. Nos Estados Unidos, tivemos também o grande movimento que até hoje influencia muita gente, que é o famoso movimento que surgiu na Rua Azusa, na famosa Azusa Street. Na Coreia, de 1907 para cá, né, começou também na Coreia do Sul. Alguma coisa assim. Aqui no Brasil, temos alguns pontos que começaram, mas logo morreram, em algumas comunidades chamadas pentecostais e outras neopentecostais, mas uma coisa um pouco mais elitizada aconteceu recentemente com a chamada Comunidade Internacional da Zona Sul. O que nós temos a dizer com respeito a esses movimentos? O que eu tenho a dizer é o seguinte: avivamento não se consegue com congressos, não se consegue com atividades de igrejas, não se consegue com reuniões, com o surgimento de ícones. É possível que haja um mover do Espírito Santo trabalhando a vida de muita gente, mas o que querem os avivalistas, que é um avivamento geral, global, que influencie o mundo inteiro, que conduza as pessoas a terem uma vida excelente, espiritualmente falando, uma vida que se assemelha ao máximo à nossa vida gloriosa, né, com Cristo. E isso nós sabemos que só vai acontecer depois da nossa morte ou da vinda de Jesus. Eu não estou denegrindo esses movimentos. Eu só queria lembrar uma coisa. Eu listei mais de 300 movimentos. Inclusive o movimento da nossa igreja, que numa reunião do Supremo Concílio foi decretada a falência do movimento. Parou. Havia também uma comissão que era chamada de permanente, de evangelização e missões, um Conselho Nacional de Evangelização e Missões, que fazia um congresso todo ano. Eu participei de uns 3. Pastor Anderson, se não me falha a memória, não, Cícero, pastor Cícero foi o presidente dessa comissão durante muitos anos, se não me falha a memória, Cícero Ferreira. Eu sou amiga, nós conhecemos. Pastor Hernandes era figura carimbada nessas reuniões de avivamento, de busca de avivamento, pastor Hernandes Dias Lopes, muito amigo nosso. Um dia o Supremo Concílio decretou a morte do movimento. Não, o movimento acabou. Não vai ter mais congresso, não tem mais a comissão foi extinta, e devagar, hoje quem substitui essa comissão, por incrível que pareça, é a APECOM, a Agência Presbiteriana de Comunicação, né, que envolve rádio, televisão, congressos, enfim, tudo isso. Eu não estou dizendo que Deus não agiu nesses movimentos e que pessoas não foram transformadas, não é isso. O que eu estou querendo colocar é que, segundo o que nós lemos aqui em Joel, né, Joel escreveu esse livro aqui, essa profecia sua, no ano de 835 a.C. Em 848, ele foi contemporâneo de Eliseu. O que estava acontecendo ali? O que estava acontecendo é que houve uma grande seca. Você vê isso no capítulo 2
né? Nós lemos aqui, você vai ler até o verso 11. Uma grande seca, terrível seca. Não tinha nada, não tinha grama, não tinha plantação, não tinha semente, não tinha nada. E houve também uma praga de gafanhoto, e que Deus, e Joel profetizou através, pelo Espírito Santo, dizendo que, inclusive, essa praga nunca tinha acontecido no mundo. Ele mesmo faz a pergunta: vocês já ouviram falar de uma praga como essa? Ninguém sabia. Essa praga de gafanhotos tinha 3 tipos de gafanhotos, eles estavam organizados. Era o gafanhoto cortador. Nós ficamos apavorados aí com essa nuvem de gafanhotos da Argentina, recentemente, que vinha para o Brasil. Isso acontece periodicamente. O gafanhoto comedor, cortador, melhor dizendo. Depois um outro, aquilo que esse gafanhoto cortador deixou, veio o gafanhoto migrador. Tudo no mesmo bando. E devoraram tudo que puderam. Como eles não devoraram tudo, ainda sobrou alguma coisa, aí veio o gafanhoto devorador. Ó, cortador, migrador e devorador. Então, o que Joel estava dizendo? Joel profetizou ao povo, dizendo o seguinte: isso é castigo de Deus. Castigo porque vocês não estão vivendo uma vida coerente com o que Deus requer de vocês. Então vocês certamente leem a Bíblia e sabem disso. O que Joel fez? Joel cita muito aqui o dia do Senhor, e essa expressão acaba sendo uma profecia de dupla aplicação, porque se aplica a ira de Deus aplicada naquele tempo a eles, como castigo mesmo, provocando neles um desejo de mudança. E é lamentável isso, que muita gente só volta para o Senhor depois da dor, ou com a dor, ou no meio da dor. E aí Joel convoca o povo a se arrepender, convoca o povo a um avivamento, convoca o povo a mudar de vida. Deus falando através do profeta: mudem, é o verso 12 e o verso 13, convertei-vos, rasgai as vossas vestes, rasgai o vosso coração e não apenas as vossas vestes. E essa é a tônica. Eu disse que era uma profecia de dupla aplicação, porque essa profecia se aplica a todo homem, a toda pessoa, principalmente aqueles que se dizem próximos de Deus, no intuito de reajustarem suas vidas, porque o dia do Senhor vem. Ou você morre e vai encontrar com Ele, ou Ele vem buscar você no dia da redenção, de um jeito ou de outro. A profecia era aplicada lá e é aplicada escatologicamente também. O que ele chama de dia do Senhor. Então, meus queridos, eu quero, nessa noite, chamar a atenção dos irmãos para isso. Não é um movimento avivalista que vai salvar você. Não é um movimento avivalista que vai fazer você melhor. Nem eu, nem você. Porque a palavra, ela é dirigida ao povo, mas ao mesmo tempo é dirigida a cada um. E hoje essa palavra fala a nós, e ela é endereçada a você. Ela é endereçada a mim. Nós somos o povo de Deus espalhado sobre toda a face da terra, não só Israel agora. Todos nós os cristãos. E o que o texto está dizendo aqui é o seguinte: agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração
Isso com jejum, com choro, com pranto. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso, compassivo, tardio em irar-se, e grande em benignidade, se arrepende do mal. Eu sei que o mundo é ruim desde que Adão e Eva pecaram. Eu sei que desde aquela época nós temos essa luta espiritual. Mas essa luta vem aumentando. A corrupção vem aumentando. A corrupção que temos hoje é muito pior do que aquela dos tempos do dilúvio. É muito pior do que de Sodoma e Gomorra e Nínive, cidades subvertidas pela ira de Deus. O que nós enfrentamos hoje é algo inimaginável nos tempos de outrora. E isso está influenciando a igreja. Esse raciocínio mundano, essa postura mundana, está dentro das igrejas. As pessoas estão vivendo tranquilas, achando que fazer uma oração, ler a Bíblia, ou ir a um culto, ou dar o dízimo é suficiente para salvar suas vidas. Não é não. Isso é o mínimo. E isso milhões de pessoas ao redor do mundo fazem. Muçulmano ora, muçulmano lê o Corão. Eles dão dízimo, dão ofertas, se sacrificam, fazem jejuns, fazem orações. Os espíritas também fazem. Muitos seguidores de muitas seitas no mundo inteiro fazem isto não apenas para as entidades que julgam ser Deus, mas até para animais, até para as intempéries, para os trovões, para os relâmpagos, para as árvores, para os mares. É só você no final de ano ir lá, na beira da praia, ver como as pessoas querem que as suas vidas sejam mudadas, pulando 7 ondas, oferecendo flores para uma suposta deusa que está lá dentro da água. Meus irmãos, o sincretismo religioso é algo terrível. E o que acontece é que nós, nas igrejas evangélicas, nós que estamos hoje na pressuposição de viver uma vida espiritual próxima de Deus, porque esse é o objetivo do avivamento, esse é o objetivo do despertamento espiritual, é nos aproximarmos mais e mais de Deus. O que está acontecendo, o que nós estamos vendo, o que eu estou vendo como profeta, e eu estou falando como profeta de Deus, é que nós não estamos alcançando isso. Eu não estou dizendo que vocês da Igreja Presbiteriana de Maricá, ou você que talvez esteja me ouvindo, não é você, é no mundo em que vivemos. Nós damos uma olhada ao redor, nós vemos isso em nosso país, nós vemos isto com esse escândalo dessa pastora que supostamente matou o marido, e tantas outras coisas, coisas absurdas, ações malignas dentro das comunidades, pastores, líderes, demonstrando que nunca entenderam um mínimo sequer do que seja relacionamento com Deus. Então vamos prestar atenção numa coisa. Eu quero dizer para você essa noite, e você não vai ter desculpa no futuro diante de Deus. Você, como servo de Deus, como serva de Deus, com certeza anseia por um avivamento, por uma vida melhor, uma vida mais perto de Deus, como todo cristão sincero almeja. Como conseguir isso? É o tema da nossa mensagem. De que depende o avivamento? De alguns líderes ao longo da história, de congressos, de reuniões, de livros. Primeiro diz o texto aqui, um avivamento, que é uma coisa particular, depende primeiro de uma conversão genuína. Lá em São Paulo, quando tem um retorno, aqui a gente chama de retorno, lá eles chamam de conversão. Conversão é uma mudança, você vai nessa direção, aí volta para a direção certa, que essa não está correta, então você retorna. Chama-se conversão. Uma conversão genuína.
O texto diz aqui, convertei-vos, logo no verso 12, convertei-vos a mim, de todo o vosso coração. Muita gente se sente tocada por uma pregação, por uma situação qualquer, e diz que se converteu ao Senhor. Isto não é salvação. A salvação é um dom gratuito de Deus em Cristo Jesus, que Ele oferece aos seus filhos, graciosamente, e Ele é quem converte o coração. Não somos nós que nos convertemos. Mas uma vez que Ele nos trouxe para diante dEle, aí nós temos que olhar para a nossa vida, como estamos vivendo. E se percebermos que algo não está de acordo com o que Deus requer em Sua palavra, e o Espírito revela ao nosso espírito, nós precisamos desta conversão que está lá em Romanos capítulo 12, versos 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo, eu li aqui para os irmãos, em sacrifício santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação, isto é conversão, da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Sem essa conversão mental, do que nós chamamos em grego de nous, sem isso, sem esse exercício mental, submetendo o nosso corpo, nossas vontades, à vontade de Deus, sem isso a gente não converte, não, irmão. A gente pode por um tempo mudar um pouco aqui e ali, mas depois volta à prática do que está errado. Nós perdemos o domínio. E aí vem o castigo de Deus, por que não? É assim. Deus sempre mostrou isso. Datã, Coré, Abirão, fizeram o que fizeram, Deus fez o que com eles? Castigou. Sodoma e Gomorra, Nínive, fizeram aquilo, Deus fez o quê? Castigou. O mundo inteiro subvertido em água, porque viviam de uma maneira horrível diante de Deus. O que Deus fez com o mundo inteiro? Castigou. O que fez com Miriam? Castigou. O que fez com Davi? Castigou. Não é um castigo sempre para destruir. Em nosso caso é um castigo para redirecionar. Tende por motivo de toda alegria passados por várias provações e outros textos correlatos, mostrando que a Bíblia é assim, Deus disciplina aquele a quem ama. Não pense você, não pensemos nós, que o fato de nós não nos convertermos, do jeito que eu estou falando, vai nos isentar de castigo, de prova, de sofrimento. Não! Tem muita gente sofrendo, muita gente sendo castigada por Deus, porque não se converte, não muda. Não muda o jeito de ser. Convertei-vos, diz a palavra do profeta, convertei-vos a mim. Ele estava falando para o povo dele, para Israel. Em segundo lugar, primeiro lugar é genuína conversão. Você quer avivamento? Tem que ter uma genuína conversão, não salvífica. Não estou falando da conversão operada pelo Espírito Santo, que nos leva para junto de Cristo. Mas você quer ver uma vida de sofrimento? Você quer ver uma vida que traga consequências para os seus filhos, seus parentes, seus irmãos, para a igreja, para o reino? Não vai prestar para você. Eu não sei que tipo de cobrança será feita, porque eu não sou Deus. Mas com certeza Deus é justiça e haverá uma cobrança. Eu acho que você não vai gostar dessa cobrança. Segundo lugar, do que depende o avivamento? Primeiro, da genuína conversão. Convertei-vos. Depois de uma sinceridade muito grande no arrependimento. O texto é assim, rasgai o vosso coração, não as vossas vestes. Aquele costume de rasgar as vestes, aquilo não muda você, não muda a mim. Atitudes lá na igreja, práticas eclesiásticas, isso não muda.
aparência de piedade não muda. É por isso que esses movimentos todos no mundo, ao longo da história, não mudaram a história. Mudaram as vidas de algumas pessoas, sim. Mas a grande maioria dessa gente embarcou num avivamento que foi produzido não por eles rasgando o coração, não por eles se convertendo genuinamente, mas pela influência de outros. Uma vez, eu conversando com um colega meu, ele disse, ele era pastor presbiteriano, e eu disse, por que você saiu da igreja presbiteriana? Ele disse, porque eu tive uma experiência. Eu soube que tinha um avivalista numa cidade, e eu fui lá ver o que era. Cheguei lá, ele me jogou no chão, passou o paletó em cima de mim, eu caí, tive um monte de visão, aí eu larguei a igreja e fui ser membro lá do homem do paletó. Não, ele tem o direito de fazer isso. Mas esse avivamento nasceu como? Com um paletó passando na cabeça dele? Não existe isso, irmão. O verdadeiro avivamento teria que nascer no coração dele pela consciência do pecado, dos erros, e ele se arrependendo com toda sinceridade diante de Deus. Por que Judas veio ao suicídio, cometeu suicídio? Porque Judas nunca se arrependeu. Ele sentiu remorso, sentiu o peso da sua atitude, que ia pesar em sua vida social, talvez religiosa, entre aspas. Mas ele não alcançou a intensidade da necessidade de um arrependimento sincero. É rasgar o coração. Então você tem que perseguir isso. Uma conversão genuína, sincera, e um arrependimento também sincero. Arrepender. Mudar mesmo. Rasgar o coração diante de Deus. Rasgai o coração diante de mim. Convertei-vos a mim. O pastor não precisa saber se você é mais ou menos espiritual. Quer dizer, com respeito à sua própria vida. Eu quero saber se você está vivendo de maneira coerente, vou fazer de tudo para isso, para que você seja abençoado, o reino de Deus também e a igreja. Mas você não tem que dar satisfação da sua vida espiritual para mim. Você tem que dar satisfação da sua vida espiritual para Deus. Não esquecendo que o diabo está de olho em você. Está de olho em mim também. E o diabo não é bobo, ele sabe quando existe um arrependimento verdadeiro e sincero também. Então, como é que vem um avivamento sobre a minha vida? Como é que pode acontecer um despertamento na minha vida que venha influenciar minha esposa, meus filhos, meu esposo, meus filhos, meus parentes, minha igreja? Isso vai acontecer quando eu for sincero no meu ato de arrependimento. Mas o texto continua, Joel continua. Ainda assim, agora mesmo diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, com choro e com pranto. Essa prática do jejum era uma prática que acompanhava a disposição do coração. Aliás, até hoje deve ser assim. É deixar de alimentar-se fisicamente para alimentar-se espiritualmente. Esse é o princípio do jejum. Então a terceira coisa que eu chamo a atenção é essa. Uma prática coerente com aquilo que nós estamos demonstrando na igreja. Ou demonstrando diante de Deus. Ó Senhor, eu realmente quero me converter. Eu estou convertendo ao Senhor. O que eu preciso fazer? Eu vou largar as coisas erradas. E eu estou fazendo isso com o coração sinceramente arrependido, Senhor. Faz um dia, uma semana, um mês. Alguns não chegam nem a um mês. Tem uma pessoa que frequentou a nossa igreja, desde que eu sou pastor aqui. Logo assim que eu cheguei, eu reorganizei a igreja. Ela estava como congregação. Reorganizamos a igreja diante do presbitério. Logo essa pessoa veio, tinha se afastado, aí veio, foi recebido. Porque agora sim e tal, aí algum tempo depois sumiu.
Ficou muito tempo. Um belo dia, pastor, o senhor me recebe, eu mudei, eu me converti, agora eu vou para frente, eu agora já sei meu caminho. Eu falei, claro, a igreja está de portas abertas. O conselho recebeu. Passados alguns meses, sumiu. E andou vivendo lá do jeito que achava que devia. Descartamos, foi excluída novamente essa pessoa. Passado um tempo, essa pessoa voltou. Pastor, agora eu tenho certeza que agora eu estou convertida, agora eu estou sinceramente arrependida. E eu falei, ótimo, a casa é sua, tá aí, ó, pode entrar. Quem sou eu para julgar seu coração? Amém. E aí veio. E ficou. E aí chamou outra pessoa veio e tal. Não demorou muito tempo, sumiu de novo. Nunca mais nem apareceu. Nunca mais me deu um telefonema. Já tem mais de ano, uns 2 ou 3 anos, sei lá. Sumiu, desapareceu. E a pessoa que ela trouxe sumiu junto. Foi embora também, sumiu, desapareceu. Quer dizer, agora não é apenas a vida dessa pessoa, é a vida dessa pessoa, é a vida de quem ela achou que influenciou, e a vida de outros que viram aquilo. Como se vai acreditar numa coisa dessa? Eu que sou um homem, não tenho como acreditar. Deus vai acreditar? Isso chama-se prática coerente. Eu estou convertido, Senhor. Estou arrependido, Senhor. Mas a minha vida não demonstra nada disso. A quem nós queremos enganar? A quem nós vamos enganar? Como é que nós vamos ter uma vida despertada espiritualmente, avivada espiritualmente? Eu era pastor em Campos e tinha lá uma senhora, que eu nunca esqueço, uma senhora muito abençoada, uma pessoa maravilhosa, já com 80 anos de idade ou mais. E ela um dia chegou para mim e disse, pastor, a situação na nossa igreja não está boa. Eu falei, em que sentido? Espiritualmente. Eu falei, a senhora tem certeza disso? A senhora recebeu alguma revelação, alguma coisa? Sim, pastor, eu sinto que eu tenho que fazer alguma coisa por isso. O nome dela era Araci Ganhoto. E ela disse assim, eu tenho uma ideia. E eu disse para ela, qual é a sua ideia? Nós vamos criar aqui um movimento chamado Movimento a Favor do Despertamento Espiritual. Já tem até o nome, a sigla, é MADE, MAD. Falei, tá bom. E a senhora tem ideia de alguém para dirigir esse departamento aí? Levar a coisa à frente? Não, senhor. Falei, pois eu tenho. A senhora. Foi a senhora que recebeu esse chamado, a senhora que viu o que está acontecendo, a senhora que diz que tem solução para a coisa, a senhora vai ser a líder. Chamei o conselho, conversei, expliquei, tudo bem. Pois bem, mais tarde ela veio a morrer e ela fazia algumas reuniões, se limitava a fazer estas reuniões na igreja. Hoje vai ter reunião do movimento a favor do despertamento espiritual. Eu disse para ela um dia, falei, minha irmã, isso não vai dar em nada. Como é, reverendo? Falei, sim, senhora, não vai dar em nada, não. Não é assim que as pessoas despertam espiritualmente, irmã, mas a senhora pode continuar fazendo. E eu vou dar todo o apoio, eu só estou falando isso com a senhora. Não vai adiantar. Se as pessoas não se dispuserem a uma conversão genuína, um arrependimento sincero e uma prática de vida que justifique o que estão dizendo e estão tentando mostrar, não vai adiantar nada. E eu disse para ela assim, a começar da sua família. E ela entendeu o que eu falei. Eu fui embora de lá. Ela continuou fazendo aquele trabalho, que eu nem sei se continua nos mesmos níveis. Mas eu não estou criticando a irmã Araci. Não estou criticando a busca de um despertamento. Só que não é assim que se consegue. Esse despertamento espiritual, esse avivamento tem que ser uma coisa pessoal, não é uma reunião que vai resolver isso.
É uma consciência dada pelo Espírito Santo de que eu tenho que me converter genuinamente, que eu tenho que me arrepender rasgando o coração diante de Deus e que as práticas da minha vida têm que ser coerentes, né? Como diz aqui, com jejuns, com pranto, com choro, ou seja, todo mundo tem que ver que eu mudei, que eu estou mudando, que eu quero mudar. A ponto de as pessoas falarem o que aquela mulher falou sobre Eliseu, que foi contemporâneo de Joel, que apareceu lá em 848, 13 anos antes de Joel. Aquele marido daquela mulher disse: minha querida, eu vejo que esse homem que passa sempre por nós é o santo homem de Deus. Você já provocou isso na boca de alguém? Na mente de alguém? Na vida de alguém? Será que você está provocando isso com suas práticas e eu também? Eu e você, será que nós estamos realmente provando que temos uma conversão genuína, um arrependimento sincero para buscar um avivamento, um renovo de Deus com as nossas práticas? Último lugar. Rasgai vosso coração e não vossas vestes. Convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo e tardio em irar, grande em benignidade, se arrepende do mal. Mas só tem uma coisa aqui, que eu chamo de tocar o coração de Deus. Deus não é menino. Deus não é nosso coleguinha da esquina, não é nosso vizinho, não é nosso parente, nem esposo, nem esposa, nem filho. Ele não se deixa enganar por traços emotivos. Nós temos muitas experiências entre nós quando nós tocamos o coração de alguém. É namorado que toca o coração da namorada e vice-versa. É o filho que toca o coração do pai com uma declaração qualquer, principalmente quando são crianças, né? Alguma coisa do colégio, o pai se emociona, a mãe se emociona, o coração é tocado. Puxa. Nós podemos fazer isso até numa prédica como essa. Eu aqui provocar o seu coração e você sair amanhã dizendo: puxa, o pastor pregou uma mensagem que me tocou profundamente, tocou meu coração. Saiba que não sou eu, é o Espírito Santo, se isso acontecer. E eu espero que aconteça. Mas Deus não é menino. Deus criou a você e a mim. Ele quer ver nossa vida demonstrada diante dele, tanto a interior como a exterior, de uma maneira tão sincera que nós toquemos o coração dele. Assim como a oração de Daniel, que foi lá e tocou o coração de Deus, na mesma hora Deus mandou resolver. Tocar o coração de Deus, a oração de Ana tocou o coração de Deus. Aquela mulher do fluxo de sangue, que botou a mão nas vestes do Senhor, e Jesus disse assim: alguém me tocou. Em Atos 17, 27, está escrito lá: Deus não está longe de cada um de nós. Ele pode ser tocado. Eu gosto dessa palavra tocar, que está ali em Atos 17, 27, a palavra aptomai, significa apalpar. Você já sentiu na sua vida que com o seu viver, com sua sinceridade, com sua conversão genuína, rasgando seu coração, você já tocou o coração de Deus? Quando você conseguir isso, sua vida vai sofrer um despertamento espiritual que você nunca viu. Sua vida vai se envolver num avivamento que você nunca imaginou poder viver. E isto vai influenciar sua família, seus irmãos, seus amigos, sua igreja, seus vizinhos. Quem sabe Deus vai usar isso para influenciar o mundo inteiro, mudar a história do mundo. Você só tem que tocar o coração de Deus. Com choro e com pranto, sinceros. Você quer avivamento, irmão? Eu acho que quer. Você quer um despertamento espiritual para você, para sua família, seus parentes, para sua igreja?
A receita está aqui em Joel. Conversão genuína, sinceridade no arrependimento, prática coerente de vida com aquilo que você diz que quer e clama. E por fim, você tem que tocar o coração de Deus. Senão você vai viver e vai morrer na mesma situação em que você está hoje. E nada vai mudar. Deus continuará sendo Deus. As coisas continuarão a ser como são. Mas você não terá uma participação real no projeto de Deus. E Ele quer que você tenha. Ele quer que nós mudemos o coração como Davi mudou. Uma conversão genuína, uma sinceridade absoluta, um arrependimento claro, uma vida coerente a partir dali, derramando como ele mostra no Salmo 51 e depois mostra no Salmo 32 e tantos outros servos do Senhor ao longo da história têm conseguido tocar o coração de Deus. O avivamento não virá por congressos, por movimentos das igrejas, movimentos. Deus pode até usar isso, mas isso não é a regra. O avivamento é pessoal, e de pessoal passa para coletivo, mas tem que começar com você e comigo, através de uma genuína conversão. Convertei-vos ao Senhor, convertei-vos a mim. Uma sinceridade muito clara no arrependimento. Rasgai vosso coração. Uma prática coerente daquilo que nós declaramos para Deus. Jejum, choro, pranto, para que o coração de Deus seja tocado. E assim, a igreja experimente uma nova realidade no mundo em que vivemos. Eu sei que você não está satisfeito com o mundo, não está satisfeito com a política, não está satisfeito com a sociedade, não está satisfeito com a insegurança, com os desmandos, com as coisas ruins, e talvez você não esteja nem satisfeito com a igreja, não com a sua local, mas com o que a igreja está aparentando ser nos dias de hoje. Pois bem, se você não está satisfeito, você precisa de um avivamento. E aqui está a solução, aqui está o segredo, e Deus assim o abençoe, e Deus assim nos abençoe. Amém? Meus queridos, eu quero pedir que vocês continuem aí alguns instantes, porque nós vamos receber aqui agora uma pessoa que vai entoar um cântico de louvor e adoração ao Senhor. Eu estou aqui procurando já achei, né? Essa pessoa que vocês vão ver aí agora, daqui a estamos adicionando para que ela participe conosco, entoando o hino de louvor ao nosso Deus. Ok? Estamos aí, anotando, adicionando. O convidado desta noite, aí está ele, nosso irmão Diácono Geu. Abençoe. Né? Pode usar a palavra para dar uma saudação à igreja e também cantar um louvor que Deus colocou em seu coração para exaltação dele, para a nossa edificação. Ok, irmão? Fique à vontade. Boa noite, pastor. Boa noite. Boa noite, igreja. É um prazer grande em poder estar participando do culto juntamente com o nosso pastor e os irmãos da igreja. É um tempo que a gente nós não nos vemos, né? Algumas pessoas a gente até encontra mercado, na rua, né? Mas a maioria a gente não tem a oportunidade de ver. E a gente está com saudade de todos, mas esperamos que em breve nós possamos estar reunidos na igreja, juntos, podendo nos abraçar, ou talvez não podendo nos abraçar, mas nos vermos, né? Nos tocarmos através do cotovelo, já será um grande prazer.
nós estaremos cantando um hino, né, que é conhecido dos antigos, como eu, né? A Norma sempre brinca comigo, né? O título é Continuar, o Ministério Koinonia que canta essa música. Eu creio que a maioria conhece, né, o pessoal da mocidade, os antigos, né, aqueles da minha época, o senhor também deve conhecer, e eu convido a todos, né, que estejam nos seus lares cantando esta linda canção conosco nesta noite, um hino intitulado Continuar. Amém. Pensei que tudo podes, meu amado, nenhum dos teus planos é frustrado, ainda que com perdas e com dor. Eu sempre seguirei a ti, Senhor. Os teus caminhos posso não entender, Senhor, mas sei que tudo é visando meu crescer. Se lutas e tribulações eu tenho que passar, te peço forças para continuar, continuar a crer e a confiar no grande amor que tem meu Pai por mim. O meu desejo eterno é te adorar e aos teus pés me derramar em ti. Pensei que tudo podes, meu amado, nenhum dos teus planos é frustrado, ainda que com perdas e com dor. Eu sempre seguirei a ti, Senhor. Os teus caminhos posso não entender, Senhor, mas sei que tudo é visando o meu crescer. Se lutas e tribulações eu tenho que passar, te peço forças para continuar, continuar a crer e a confiar no grande amor que tem meu Pai por mim. O meu desejo eterno é te adorar e aos teus pés me derramar em ti. E aos teus pés me derramar sem fim. Amém, Senhor. Deus seja louvado. Quero pedir ao irmão Argel que permaneça aí, né? E bela canção, inspiradora, e nós ficamos muito contentes com sua participação. Esperamos que, enquanto estamos nessa situação, possamos contar com você outras vezes. Que Deus abençoe. Amém. Transmita aí nosso carinho para a Luciene, para o Caleb. Mas eu quero pedir que você faça uma coisa por nós. Eu sei que você já cantou, abençoou o nosso coração, mas quero aproveitar a sua presença aí para te pedir que ore a Deus para nos despedir. Sim. Logo depois eu estarei impetrando a bênção. Então,
mais uma vez, queremos agradecer a vocês todos que estavam aí participando da nossa live. Eu sei que tem muita gente aí, tem gente da nossa igreja, tem gente de fora da igreja. Deixa eu dar um recado para vocês. Hoje pela manhã, quem participou da reunião de oração ouviu o presbítero Inácio falar sobre uma mudança na escola dominical, mas eu quero, já conversei com ele, né, com o presbítero, nós vamos ter uma reunião amanhã. Então, esteja até que isso seja oficialmente. Né? Já tínhamos anunciado, mas surgiram algumas questões, então nós vamos reunir amanhã, né? E para tratar de 2 assuntos, e vamos tratar desse assunto também. Então, vamos manter do jeito que está. A reunião de oração, 9 horas, com o Inácio, a reunião às 10h30 com o Neskens, enfim, e normalmente, qualquer mudança, todos serão comunicados, tá bom? Então, vamos orar com o diácono Ageu e logo depois receberemos a bênção. Oremos, irmãos. Santo Deus e amado Pai, nós somos gratos, ó Pai, quando neste dia nós te somos gratos por Tua palavra lida, Senhor, pela mensagem que nos foi trazida aos nossos corações nesta noite. Obrigado, Senhor, porque temos o privilégio, mesmo nos nossos lares, Senhor, mesmo distantes, Senhor, corporalmente, mas presentes, Senhor, em espírito, nós, Senhor, podemos ouvir a Tua voz, Senhor. Nós podemos, Senhor, nos alimentar, Senhor, da porção da Tua palavra, Senhor. E nós te somos gratos, Senhor, porque temos, Senhor, recebido o Teu alimento através do Teu servo, através, Senhor, da ministração da Tua palavra, Senhor, online, ó Deus. Muito obrigado, Senhor, porque temos, Senhor, esse recurso para estarmos, Senhor, ouvindo, Senhor, a Tua voz, Senhor. Ó Pai querido, neste momento nós queremos te pedir que Tu visite, Senhor, a cada lar, Senhor, a cada servo Teu, Senhor, onde quer que cada um esteja neste momento, que Tu possa, Senhor, estar derramando as Suas bênçãos, Senhor, sobre cada lar nesse momento, ó Deus. Aqueles que estão enfermos, Senhor, visite a cada um, Senhor, restaurando, Senhor, a saúde, ó Deus. Aqueles, Senhor, que estão com problemas, Senhor, em áreas diversas de suas vidas, Senhor, que Tu possa estar, Senhor, agindo também, Senhor, na vida dos Teus servos, Senhor. Aqueles que estão, Senhor, desempregados, que Tu possa estar abrindo uma porta de trabalho para cada um, Senhor. Ó Deus de amor, queremos te pedir, Senhor, pelo lar, Senhor, do nosso pastor, abençoando a ele, a Norma, Senhor. Tu sabes das dificuldades que os Teus servos têm enfrentado, Senhor. Ó Pai querido, visite os Teus servos, restaurando a saúde dos Teus servos, tão somente para a honra e glória do Teu santo nome, ó Pai. Ó Pai querido, nós queremos te pedir, Senhor, por esse problema que nós estamos atravessando, Senhor, esse problema da Covid-19, ó Pai. Mas, Senhor, nós somos, Senhor, humanos, nós não sabemos, Senhor, qual é a Tua vontade, o que Tu tens, Senhor, qual é o Seu propósito em cima disso tudo, ó Deus, mas queremos simplesmente, ó Deus, estarmos submissos à Tua vontade. Queremos tão somente fazer a Tua vontade e esperarmos em Ti, Senhor. Queremos fazer a Tua vontade e aguardarmos, Senhor, em Ti, ó Deus. Que nós possamos, Senhor, sermos obedientes à Tua palavra, Deus. Possamos estar buscando a Tua palavra. Possamos estar estudando mais a Tua palavra. Possamos estar Te buscando mais em oração. E possamos, Senhor, estar crescendo, Senhor, no conhecimento da Tua palavra. Ó Pai querido, nos dê um restante de noite, Senhor, na Tua presença, um restante de noite abençoado por Ti. Uma semana, ó Pai, na Tua presença. E que, ó Deus, em tudo que venhamos a fazer, sejamos orientados por Ti, façamos tudo tão somente para a honra e glória do Teu nome. Nós choramos, agradecidos por tudo, com o perdão dos nossos pecados, no nome e por amor de Jesus, Teu Filho amado. Amém e amém. Amém. Recebei agora, irmãos, a bênção do Senhor. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e o amor de Deus, o nosso único e eterno Pai, e as consolações benditas do Espírito Santo, sejam sobre todos vós, irmãos,
e sobre todo o povo de Deus permaneça, desde agora e para todo sempre. Amém. Amém. Amém, irmãos. Que todos tenham uma boa noite. Argel, essa semana eu vou lhe procurar para a gente conversar aí. Tá bom? Tá bom, pastor. Aguardo. Tá ok. Que Deus abençoe a todos. Um abraço, uma boa semana para todos. Valeu. Amém. Obrigado. Valeu.